Olá, comunidade vierense. Meu nome é Alan, eu sou analista de comunicação do Colégio Antônio Vieira e eu estou aqui hoje para dar algumas dicas a vocês de como fazer uma boa apresentação. A gente sabe que em uma apresentação as pessoas tendem a ter um texto muito bom, a falar muito bem, mas muitas vezes o PowerPoint, o slide que deveria ser um material de apoio, acaba complicando um pouquinho a história. Quem nunca viu aquele palestrante muito bacana dando aquela aula na palestra, mas os slides estavam ruins? Pois é, meu amigo. Então a gente está aqui para dar algumas pequenas dicas para mudar esse quadro. Vamos lá. Eu vou começar falando das fontes. Um detalhe muito importante que as pessoas negligenciam muito é o uso das fontes. A gente tem três categorias básicas de fonte, que a gente não precisa ter um conhecimento muito amplo, mas é preciso saber disso para fazer uma apresentação bacana. A gente tem as fontes com serifas, sem serifas e as fontes fantasias. Por que é que eu estou caracterizando essas três para vocês? As fontes com serifas, normalmente elas têm uma leitura um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil. Por isso, se você escolhe uma fonte como essa que eu estou mostrando agora, é importante que essas fontes estejam no título, grandes, que deem uma leitura bacana, que as pessoas possam ver de longe. Já as fontes sem serifa, como essa que eu estou mostrando agora, é ideal para você colocar no texto, para que as pessoas possam ler um texto mais longo e até mesmo menor. É sempre importante também frisar que não é legal você escolher 3, 4, 5 fontes em uma apresentação única. Escolha apenas duas, vamos priorizar pela limpeza. Você escolhe uma fonte que você acha legal para o título, de preferência uma fonte com serifa, bacana, que chama atenção, e uma segunda fonte para o texto. E essa fonte para o texto é importante que ela seja a mais limpa e a mais reta possível, para que não destoie a atenção do telespectador daquilo de que você está falando. O terceiro tipo de fonte que eu gostaria de falar são as fontes fantasia. A gente vê muito, mas muito mesmo, o pessoal fazendo PowerPoint com fontes fantasias como título e como texto. As fontes fantasia, apesar de ter um desenho bonito, ter um desenho engraçadinho, não são ideais de forma alguma para o uso em apresentações mais sérias, aquelas que requerem um tema mais sério, aquelas que você precisa passar confiança naquilo que você está falando. Tem uma fonte muito popularmente usada chamada Comic Sans. Eu contraindico o uso dessa fonte para qualquer apresentação. Mesmo apresentações infantis, não é bacana usar essa fonte, é uma fonte muito mal construída. Então, para títulos, você até pode usar uma fonte fantasia, desde que o tema da sua apresentação seja um tema mais descontraído, mais alegre, mais infantil. Caso contrário, prefira fontes com serifa, fontes bonitas para o título e fontes mais retas para o texto. Agora eu vou falar um pouquinho de outro tema muito importante nas apresentações, que é a poluição visual. Muitas vezes as pessoas querem mostrar no PowerPoint tudo o que elas vão falar, e isso não é necessário. É preciso ter consciência de que no PowerPoint você vai mostrar apenas o que a sua voz não consegue dizer. A imagem em si carrega um texto. Então, se você tem uma imagem bacana, você tem uma foto legal, não precisa colocar uma legenda explicando o que é a foto. As pessoas vão compreender e vai limpar o seu PowerPoint. Vai ficar mais interessante. Evite contraste de cores muito fortes. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre contraste de cores e vocês vão perceber do que eu estou falando. Se você estiver construindo sua apresentação e você tiver uma foto bacana, não precisa adicionar um texto, uma legenda para aquela foto, se a foto estiver clara. A foto em si carrega a mensagem e as pessoas que estão vendo, acompanhando o seu raciocínio e a sua oratória, já vão entender o que você está falando, então não precisa de legenda na foto. Além disso, se você tem uma foto que tem um colorido legal, é uma paisagem, foto de algum objeto com muita cor, evite o fundo colorido, use um fundo neutro, use um pano de fundo que seja branco, ou que seja preto, ou que seja de uma cor sólida única que não brigue com a foto em questão. Isso é muito importante. Muitas vezes você tem uma imagem belíssima, mas que é ofuscada pelo fundo que você colocou um fundo vermelho, rosa, verde, e acaba não priorizando a imagem que você quis colocar. Vou mostrar para vocês aqui alguns contrastes de cores que funcionam e outros que não. O que é importante saber, de uma forma muito geral, é que é importantíssimo que as cores tenham um contraste de visão legal, bacana, que as pessoas possam ver de longe. O que é isso? Por exemplo, nesse exemplo, nós temos aqui o texto branco num fundo vermelho. Você pode perceber que o contraste é muito bom, a uma certa distância você consegue ver perfeitamente. Se eu pegar esse texto branco e colocar um azul nesse próprio fundo vermelho, as pessoas já não enxergam, você perde contraste. Então esse é um detalhe muito importante nas apresentações.
Muito cuidado na cor dos textos e na cor dos fundos. Não pode existir uma briga na qual as pessoas não consigam ver o que você está escrevendo. E é sempre mais importante priorizar o texto do que o fundo. Se você tem um texto importante, um tópico legal, coloque um fundo branco, coloque um fundo neutro e priorize o seu texto. Lembrando da dica das serifas: fonte para texto sem serifa, fonte para título com serifa. Outro ponto que eu gostaria de citar nessa breve dica que a gente está dando aqui é em relação aos espaços brancos. Muitas vezes você está com o PowerPoint pronto, você está com um texto legal, está com as fotos bacanas, tem um contraste de cor legal, escolheu bem as fontes, está tudo caminhando bem. Aí você olha o seu PowerPoint, olha o seu slide e acha que tem uns espaços brancos entre o texto e as fotos. Calma, espaço branco também é elemento, espaço branco também faz parte do layout. Se você tem aquela mania de colocar um texto, uma foto e vários elementozinhos em volta para chamar a atenção e para ocupar espaço, está errado, não faça isso. Mantenha somente o texto, a foto e no máximo um desenhozinho para chamar a atenção. Mas evite qualquer outra firula que vai chamar mais atenção do que a foto ou do que o texto. Os espaços brancos que contém no seu layout também fazem parte dele e também fazem parte da sua apresentação. A limpeza e a sobriedade são importantíssimos. Bom pessoal, vamos recapitular as dicas de hoje. Nós falamos aqui dos tipos de fonte, com serifa, sem serifa e fantasia, quando e onde usar cada uma delas. Nós falamos também do contraste de cores, o quanto é importante ter cuidado com a cor do texto e a cor do fundo, assim como a força e a cor das imagens que você está usando. E nós falamos também da poluição visual e dos espaços brancos, como é interessante prestar atenção e ter muito cuidado com o excesso de informação na página da sua apresentação. O mais importante é lembrar de ter bom senso na construção da sua apresentação. Quando você terminar de escolher suas fontes, quando você observar o contraste de cores, quando você analisar se está poluído, se está limpo, se está equilibrado, dá aquela olhadinha com carinho, olha com bom senso, verifica se sua apresentação está no nível legal, principalmente em relação ao seu público-alvo. Lembre-se, a apresentação que você faz para um adulto é muito diferente da apresentação que você faz para uma criança. Então tenha muito cuidado com isso e tenha bom senso.